Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um Conversando o Evangelho. Sintam-se todos acolhidos por nossa equipe e toda a espiritualidade que está presente. Hoje, nossa equipe está sendo composta pela Ana, pelo Devanir, o Donizete que está com problema de internet, se ele conseguir ele entra, o Heron, a Ione, Dr. Joel, Poliana que também está com problema na internet, se conseguir ela entra, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos também da Roseli e da Pamela, que são as responsáveis pela nossa página no Facebook, né, e o do site da Cavile. Aproveitando para aqueles que ainda não nos conhecem, estão entrando pela primeira vez, lembramos que somos uma casa espírita virtual, com as mesmas atividades de uma casa espírita física. Somos a casa virtual Luz Espírita. Assim, convidamos a todos a participarem de todas as atividades que temos ao longo da semana. Hoje, especificamente, dentro do Conversando o Evangelho, vamos estar trabalhando o tema Pensamento e suas influências, dentro do capítulo 8, item 7. Então, dentro desse tema, nós vamos iniciar perguntando: o que é pensamento? Como a doutrina espírita entende o processo de pensar? Será que a gente peca por pensamento? O que são formas pensamento e como essas formas pensamentos agem no nosso dia a dia, no nosso mundo material? Continuando, por que devemos ter pensamentos edificantes e evitar os maus pensamentos, né? O que será que acontece quando eu tenho um mau pensamento? E para finalizar, qual a relação entre pensamento, vontade e ação? Então vamos nesse momento, serenando toda a nossa mente, nosso coração, vamos elevando ao Pai, né? Nos elevando ao Pai, vamos juntamente com os amigos da colônia espiritual Maria de Nazaré, todos os outros espíritos que nos acompanham, os nossos mentores, vamos pedir permissão para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita hoje pela nossa amiga Sheila. Então, Sheila, por favor. Deus Pai e Criador. Deus Pai e Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber nas unidades da prece. Jesus, não nos deixe de abandonar esses recursos espirituais. Ensina-nos outra vez como ensinastes aos discípulos a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimentos, a esperar, perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor, com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Do livro Horizontes da Vida, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Passa a palavra. Vamos agora, neste momento, depois dessa prece linda que a Sheila fez para nós, vamos pedir para que a Ana leia a mensagem de hoje. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo.
A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem atende? A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar as vaidades humanas ou as opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo os ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Mensagem do livro Pão Nosso, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Passa a palavra. Bem, diante da mensagem, né, a quem obedeces, nós estamos falando de pensamento, né? Quem será que nosso pensamento obedece? Que voz que ele obedece, né? Então nós vamos descobrir isso ao longo dos nossos questionamentos, das nossas leituras, né? Então vamos pedir agora para o Devani passar a fazer a leitura do Evangelho para nós. Pecado por pensamento. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, se esclarece e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia, é o indício de uma mancha que se esforça por apagar, e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Passa a palavra. Bem, vamos agora então dar prosseguimento aos nossos questionamentos. Nosso primeiro questionamento é, como não poderia deixar de ser, o que é pensamento? Vamos começar com a Sheila, depois o Heron e depois a Ana. Bem, verifiquei e aqui eu consegui extrair de um livro que tem no próprio site do Espírita, que é Pensamento, que pensamento é toda atividade psíquica. Podemos dizer também que o pensamento é a sequência de representações e conceitos. A palavra pensamento vem do latim pensare, que significa pesar. Isto é, medir, avaliar e comparar. A sua palavra. Bom, pensamento eu tomo como a sua manifestação íntima, e há de se negar algumas frases aí, como diz René Descartes, penso, logo existo.
como diz André Luiz, o espírito que se manifestava para Chico Xavier, pela qualidade de seus pensamentos, se conhece as companhias espirituais que você tem. Então, pensamento é uma coisa muito importante. Você deve analisar intimamente o tipo de pensamento que você tem, porque conhecendo o seu pensamento, você vai conhecer a ti mesmo, né? E ali não existe mentira, não tem como enganar. Aquilo ali é o que você realmente é. As intuições que você recebe, os pensamentos que não são natos, que são intuídos, é o tipo de companhia que você atrai. Então ali você não está enganando ninguém, é a verdade na sua frente escancarado. Então há de se fazer uma análise do seu próprio pensamento, é uma maneira de começar a realizar uma reforma íntima. Passa a palavra. Bem, o pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente, que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou por abstrações da imaginação. No sentido mais lato, o pensamento é toda atividade psíquica. E numa acepção mais estreita, ele é só o conjunto de fenômenos cognitivos. Passa a palavra. Bem, como foi muito bem colocado pelo restante do grupo, né? Pensamento, então, é alguma coisa própria, que brota do ser, né? Como foi colocado, é uma faculdade de pensar logicamente, refletir, é uma força que pode ser criadora, construtora, conforme o Heron colocou, e nós vamos ver logo mais quando a gente vai questionar o pensamento dentro da doutrina espírita, né? E esse pensamento, como nós vamos conseguir ver agora, ele molda a matéria, ou seja, eu penso alguma coisa e automaticamente eu devo ter uma ação, né, que vai levar esse pensamento a se concretizar ou não. Então, apesar dele ser, de uma certa forma, abstrato, ele pode ser também ligado a uma forma concreta, porque é dele que nasce uma ação, né, juntamente com a vontade. Então, vamos dar continuidade aos nossos questionamentos, pensando agora, como a doutrina espírita entende o processo de pensar? Vamos começar com a Poliana, depois o Devanir, e também vamos pedir para o professor Joel, caso o Donizete não entre. Então, vamos lá, eu vou posicionando vocês. Vamos começar com a Poliana, então. Bom, boa noite, pessoal. Eu acredito que o processo de pensar é algo muito complexo e que, né, se a gente passar o dia todo aqui discutindo e procurando na literatura conceitos e ideias, a gente não vai conseguir esgotar esse conhecimento. E se a gente partir para o lado do espiritismo, tão pouco. Então, dessa forma, para transmitir um pouco, né, dessa noção que a gente tem, eu busco o conhecimento sobre o pensamento em alguns autores. Primeiramente, o pensamento é uma manifestação do espírito, né? E é justamente o pensamento que distingue o espírito da matéria. Emmanuel, ele afirma que o pensamento é uma força eletromagnética. No livro base do Rodrigo Félix, ele diz que quando a gente emite algum pensamento, esse pensamento se materializa e ganha um espaço. E por intermédio, né, do fluido cósmico, em que estamos mergulhados, ele vai se dissipar. E sendo ele exteriorizado, pode ser recepcionado por outros espíritos encarnados ou desencarnados. Então, a gente percebe a grandeza dessa propriedade que é pensar. Ou seja, pensando, estamos sempre, a todo momento, transmitindo energias. Nos livros espíritas, né, são vários exemplos de como que o pensamento ele exerce uma força extraordinária, não só nos espíritos, mas em todo o tempo e o espaço. A gente percebe a comunicação que se dá através da força do pensamento, a manipulação de elementos diversos, a energização, vemos o deslocamento através do pensamento, os transportes e as viagens que também se dão por essa força. E fora, né, os processos obsessivos de controle de mente, de destruição, e também os que estão vinculados à utilização do pensamento.
Passo a palavra. Bem, como a nossa irmã já bem disse, o pensamento nada mais é que uma manifestação do Espírito. O pensamento é a nossa identificação, é carreador de nossas emoções, determina nosso estado de saúde, determina nossas ações. O pensamento é o principal atributo do Espírito, que é o princípio inteligente. Somos identificados no mundo espiritual. Como um exemplo, quando estamos nervosos, labaredas vermelhas aparecem em nós. Quando estamos com ódio ou mágoa, somos cobertos com uma luz negra ou acinzentada. O pensamento leva as nossas emoções para o ambiente e para o alvo do mesmo. Mantendo bons pensamentos, evitamos diversos problemas de saúde e relacionamento entre encarnados e desencarnados. Devemos refletir antes de agir, que o pensamento é muito importante em nossas vidas, pois somos consequências destes. Passa a palavra para o Sr. Joel poder explicar melhor. Muito obrigado, meu irmão. Estava aqui pensando que a doutrina nos ensina que o Espírito, que é a inteligência pura e que foi criado pela causa primária de todas as coisas, tem o dom de pensar. E outro fato que a doutrina nos ensina é que o Espírito pensa, o perispírito transmite e o corpo executa. O pensamento já foi, segundo ensinamentos doutrinários, pois encontramos esta informação no acervo bibliográfico. Até não me atrevo a garantir que foi Albert de Rochat que conseguiu fotografar o pensamento. Mas, da minha parte, eu posso dizer que eu mesmo presenciei um rápido documentário numa reportagem de televisão, onde um menino de origem nipônica, um japonês, projetava o pensamento e o outro participante destes experimentos, utilizando-se de uma máquina Polaroid, conseguia a fotografia exata dos pensamentos pré-estabelecidos. Então, se o pensamento foi fotografado, e agora a gente sabe que foi fotografado, não só pela informação da doutrina, dos que pesquisaram na doutrina no passado, mas também por experimentos recentes, até mesmo pela coloração que o irmão enfatizou, que caracteriza os nossos pensamentos, pois se os nossos sentimentos se extravasam, são formas pensantes que se extravasam. Então, é muito preocupante e muito pertinente as observações de Cristo e a importância que ele deu, quando disse que uma vez que tivéssemos pensado, mesmo que não puséssemos em prática, a transgressão ou a ação do pensamento já teria acontecido. E é claro que ele referiu-se ao adultério como exemplo, mas, na verdade, generalizando-se, o pensamento exerce influência em todo o ambiente. Nas experiências feitas por Kardec, no tempo em que ele dedicava-se ao estudo de hipnose e de magnetismo, foi demonstrado a possibilidade de transmissão do pensamento à distância. Então, é uma modalidade de energia que brota da inteligência pura, que transmite-se através do perispírito e propaga-se através do sistema nervoso central, tornando-se uma energia mentomagnética que, se propagando através do fluido cósmico, sempre atinge os seus objetivos, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é importantíssimo sabermos, porque aí então nós iremos associar a outra observação do Cristo, do nosso Divino Mestre Jesus, o quanto deveríamos vigiar e orar. Como deveria ter vigilância não só com relação a todos os fatos
que dizem respeito ao nosso ser espiritual e aos nossos semelhantes, mas principalmente com respeito aos nossos pensamentos. É claro que mais, meus irmãos, poderá ser dito a respeito do pensamento na sequência das vezes, porque ele adquire modalidades em termos de expressão conforme sejam a natureza dos nossos sentimentos. Agora passo para minha irmã, a Cris, para na sua coordenação viabilizar o prosseguimento destas análises, porque eu sei que é muito importante, porque o pensamento é a causa, muitas vezes, da harmonia, da guerra, do ódio e de todas as formas de transgressão contra as leis divinas, razão de ser, como consequência dos nossos sofrimentos. Com a palavra, irmã Cris. Bem, temos o Donizete, que conseguiu estabelecer a conexão aqui com a internet, e nós estamos no segundo questionamento, Donizete, que como a doutrina espírita entende o processo de pensar. Você pode nos responder o que você acha disso? Boa noite a todos. Sim, nós somos espíritos, e sendo espíritos, nosso pensamento vem antes de tudo. Quero dizer o seguinte: o nosso corpo é regido pelo espírito, e todos os nossos atos, primeiramente, vêm de um pensamento. Pela mente, os espíritos absorvem o fluido cósmico. O pensamento não é apenas algo assim, como energia, a matéria mental. O pensamento, sendo matéria, é formado por partículas, as quais chamaremos de partículas ou corpúsculos mentais, a se expressarem como ondas e formas mentais. Onde há pensamentos, há correntes mentais, e onde há corrente, existe associação. Muito bem colocado, todo mundo se expressou muito bem. Pensamento é um conceito muito importante. Então, a gente vai buscar lá auxílio nos domínios da mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Ele nos traz o pensamento, como nós colocamos aqui, né? A pergunta era se o pensamento, como a doutrina entende o processo de pensar. Então, esse processo de pensar se dá, como foi bem colocado por todos, pelo espírito, não é o cérebro que pensa. O cérebro é um instrumento que recebe, através do perispírito, como o professor Joel bem colocou, né? Ele recebe esse ato de pensar. E o pensamento, ele vai se exteriorizar, se projetar, se formando imagens e sugestões, que vai arremessar sobre os objetivos que se propõe a atingir. Como é que é essas imagens e sugestões? É através da energia, né? Do benigno, edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda prática com todos aqueles encarnados e desencarnados que se afinam conosco. E dentro desse processo, que já explicaram muito bem, o Doni trouxe para a gente a visão aí de como é o processo de pensar, além de todos os outros, né? Então, é mais fácil a gente imaginar o processo se a gente não se imagina enquanto seres encarnados e desencarnados, todos mergulhados dentro desse fluido universal. Que esse fluido, na verdade, ele preenche todo o espaço. Assim como a Terra está envolvida na atmosfera, todos nós, encarnados e desencarnados, estamos envolvidos por esse fluido universal. E esse fluido, ele vai ser impulsionado pela vontade, né? Porque o veículo que ele usa é o pensamento, assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se ampliam ao infinito. Ou seja, no ar, na verdade, as vibrações são limitadas, né? Elas acabam tendo uma hora que param, enquanto que do fluido universal, por ele envolver tudo e a todos, ele é infinito. Então, imaginem a força do pensamento. E quando
o pensamento se dirige a algum ser na Terra ou no espaço, de um encarnado para o desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica, como o Donizete colocou, o professor Joel, a Poliana, né, o Devani trouxeram para a gente, ele estabelece essa corrente fluídica de um para outro, em que, na verdade, o pensamento vai sendo transmitido como o ar transmite o som. E a energia dessa corrente, ela vai estar na razão direta, ou seja, proporcionalmente, né, um para um, da vontade. Né? Então, o pensamento, ele age, mas ele precisa de mais alguma coisa, ele precisa da vontade para que isso se possa propagar. Assim, os espíritos se comunicam entre si, né? Então é através do pensamento, não uso palavras mais, que nos transmitem as suas inspirações. E essas relações se vão estabelecer à distância, também entre os próprios encarnados. Então, toda vez que a gente pensa, a gente está emitindo uma energia, né? Às vezes não necessariamente temos que usar palavras, somente o fato de pensar já emitir uma energia boa ou ruim. E essa energia vai se propagar por esse fluido e vai chegar a todos aqueles que estiverem nessa mesma vibração e captarem essa energia. Né? Então é importante que a gente entenda todo esse processo, porque nós estamos analisando, né, o que é o pensamento e como é esse pecar, né, por pensamento, como o Heron já disse, quais são a relação das nossas companhias espirituais, logo no início, elas são através do pensamento, né, de acordo com aquilo que pensamos, atraímos através dessas vibrações e espíritos encarnados e desencarnados que pensam da mesma forma que nós. Então, vamos dar prosseguimento, passando para o terceiro questionamento. Então, a gente já falou o que é pensamento, mas existe também uma forma mais específica de pensamento, que a gente chama formas pensamento. O que seriam as formas pensamento e como elas agem? Vamos começar com a Ione, depois a gente passa para o Heron e para finalizar com o professor Joel. Bom, para fazer esse estudo sobre o pensamento, eu tive como base o livro Pensamento, de Rodrigo Félix da Cruz. São explicações bem claras e que ampliam bastante a nossa compreensão sobre o assunto. Com frequência, as transformações são produto de um pensamento, diz Kardec. Basta ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza. Desta forma, tomando conhecimento de tal verdade, devemos fazer bom uso dos nossos pensamentos, pois eles são movimentados por energias cósmicas, fluidos etéreos, que, embora invisíveis aos nossos olhos, estão presentes onde as nossas forças físicas jamais chegariam. Nosso pensamento é um raio que tanto pode conduzir luz edificante como energias deletérias ou destruidoras. Passo a palavra. Bom, seguindo o gancho da Ione aí, bom, o pensamento pode criar formas, né, como ela disse. Podemos usar como exemplo no livro Nosso Lar, toda aquela estrutura do nosso lar, os ministérios e tal, tudo aquilo foi plasmado, que é uma forma de ser criado pelo pensamento, né? Um espírito pode plasmar, por forma de pensamento, as roupas que ele está usando, adereços como relógio, coisas que o identificariam, né? Esse tipo de forma pode usar negativo e positivamente? Pode ser usado, por exemplo, para plasmar, como eu disse, nosso lar, assim como pode ser plasmado para uma prisão, por exemplo. Se você olhar na baixa crosta, onde estão os espíritos sofredores, né? Hoje mesmo eu estava lendo o livro O Segundo Grande Elo, que conta a ação dos espíritos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, como era feito o socorro daqueles espíritos que desencarnavam ali em sofrimento no combate, né? Então, aqueles que tinham seu merecimento eram resgatados por espíritos iluminados que estavam ali para fazer esse tipo de resgate. E aqueles que desencarnavam em dramas obsessores e ódio e vingança e tal, eles
todo tipo de acontecimento, desde até de prisões, né? A gente pode encontrar muito isso nos livros de Ivone Pereira. Você vê nos dramas da obsessão um grupo de judeus que eles viviam num lamaçal ali, que ficava dentro de um presídio, que não existia, que foi plasmado pela mente deles que estavam ali doentes, digamos assim, né? Então, mais ou menos por aí. Passa a palavra. Agora, no que diz respeito ao pensamento, tudo que foi dito é verdadeiro. É um atributo divino que Deus nos concedeu. Cabe a nós sabermos aplicar estes pensamentos. É claro que no que se refere àquilo que foi dito e é verdade, pelo nosso irmão, agora o nosso irmão Heron, entidades espirituais precisam ter um grau, uma hierarquia psíquica para conseguirem trabalhar com seu poder pensante o fluido cósmico, para criar as estruturas existentes nas colônias espirituais, onde praticamente num alto número duplicatas daquilo que existe na Terra são concretizadas. Consta que uma cadeia de entidades espirituais de grande hierarquia psíquica reúnem-se para configurar aquelas estruturas, muitas vezes na forma de monumentos, de edifícios, de água, de alimentos, de roupas, são plasmadas pelo poder pensante das entidades espirituais. Mas é preciso não esquecermos que, inobstante todas estas verdades, é necessário que se diga que um pensamento desequilibrado, tal como aqueles pensamentos existentes e somatizados nas regiões umbralinas, criam formas horrendas de formas pensantes, vamos dizer, faltou outra palavra, de formas pensantes. Eles pensam e criam, em primeiro lugar, pela somatória das suas emanações sombrias, configuradas pela ausência da luz, eles criam as regiões umbralinas. E quanto mais atrasados são os espíritos, maior é a ausência de luz e temos a impressão de escuridão, de noite, e também de muito sofrimento, como sabemos acontece. Temos lá numa profundidade maior, nas regiões umbralinas, as formas ovoides, que inclusive tem na sua potencialidade o dom de exercer a prática do mal, porque foram nos primórdios dos tempos desprovidos ou diluídos o seu perispírito e eles ficaram na forma de ovoides, porém com a capacidade, muitas vezes, nem sempre, de exercer sua influência lá da profundidade onde se acham, com o seu poder pensante sobre as entidades espirituais que estão mais acima, porém na região umbralina, e assim vão de grau em grau exercendo suas influências nefandas, as suas influências terríveis sobre as mentes invigilantes que prestam-se para a concretização dos crimes e das formas mais hediondas comportamentais no nosso plano material, que vem a ser o mundo onde nós vivemos. Então percebam, meus irmãos, que realmente o pensamento, que já foi fotografado, como dissemos, é algo muito poderoso. Quando aplicado em prol do bem e por entidades espirituais muito iluminadas, nós sabemos que Cristo viabilizou a cura do filho de um comandante romano, que pediu que a cura acontecesse e não era necessário que Cristo fosse até lá para que seu filho fosse curado. Isso até foi veiculado, esse aspecto da história, porque na verdade isso é bíblico, e o rapaz simplesmente ficou curado. Temos que lembrar também
a aproximação acontecida com Públio Lentulus, que, tendo a sua filha sofrendo lepra, viabilizou Cristo à distância a cura da menina, e nem por isto ainda o orgulho romano daquele senador permitiu que ele se tornasse adepto do cristianismo, mas hoje é um grande espírito que dedica-se à prática do amor e, ao que consta, inclusive está reencarnado no plano material. Então, meus irmãos, passando agora para o exemplo diário do dia a dia, experimentos foram feitos e pensamentos negativos destroem ou impedem o crescimento das plantas. Foi feito experimento e eu mesmo sou protagonista ao vivo desse experimento, relatado e comigo acontecido. Eu trazia para casa um vaso de flores. E uma irmã encarnada, uma conhecida minha, tinha a fama de ter olho ruim. E ela elogiou a planta, e a planta, a partir daquele momento, começou a murchar. Então, é preciso dizermos isto, porque realmente o poder negativo dos pensamentos maus exercem concretamente nas pessoas a sua influência. O pensamento desequilibrado das pessoas nas sociedades espíritas gera uma desarmonia, porque são estes pensamentos maus identificados pelos maus espíritos, e como Deus nos ensejou pela doutrina do Consolador os meios pelos quais nós deveremos educar nossos pensamentos, e nosso livre-arbítrio é respeitado, os bons espíritos não impedem que os maus espíritos ingressem nas sociedades e criem os mais diversos tipos de disparates, como temos conhecimento que acontece. E também sabemos que podem acontecer e acontecem nas demais crenças religiosas, principalmente entre aqueles que são materialistas e querem fazer da sua religião motivo de comercialização. Estão aurindo pelo pensamento divisas imensas, inclusive ao ponto de poderem se tornar proprietários de veículos de comunicação e utilizarem esses veículos na prática do mal, como está sendo feito, porque acompanhamos os acontecimentos. Então, percebam, meus irmãos, é um assunto muito amplo. Na verdade, é o nosso pensamento, a nossa energia mental, que pode ser fotografada junto com o poder pensante das entidades espirituais iluminadas, que através da fluidoterapia protagonizamos como auxiliares, tão somente como auxiliares, e não obstante nossas imperfeições, a ajuda para aqueles que sofrem, a ajuda para aqueles que estão sendo vítimas de obsessão. Percebam, meus irmãos, o pensamento é algo muito importante, e esse algo é uma modalidade de energia. Pensamento é energia. Ele existe, se propaga através do espaço, e como a nossa irmã disse há poucos momentos, através do fluido cósmico atinge distâncias incomensuráveis, lá no alto da espiritualidade, nas mais altas esferas, como temos conhecimento. Percebam como tem coisas para serem ditas a respeito do pensamento. Mas agora eu passo a palavra para a nossa irmã Cris, para que ela, na sua coordenação, prossiga orientando a possibilidade de manifestação dessas ideias por parte dos meus irmãos que estão participando desta equipe de trabalho. Com a palavra, minha irmã. Bem, só para finalizar, porque já foi falado bastante, né? Acredito que ficou claro, mas só para fechar, a gente pode dizer que pensamento, né? Formas pensamento, são, na verdade, criações, entre aspas, mentais, criações do espírito, né? Através do seu pensamento, que vai utilizar-se da matéria fluídica para compor as características de acordo com a natureza do pensamento, né? Então, são pensamentos que ficam pairando, se assim a gente pudesse dizer, por esse oceano, né, de matéria fluídica. E aí a gente pode entender que, tanto do ponto de vista de encarnados como desencarnados,
Essas formas, pensamentos, elas podem ter características boas ou ruins, positivas ou negativas, de acordo com aquilo que foi criado. Ou seja, um pensamento negativo vai criar uma forma pensamento negativa. Um pensamento positivo, uma forma pensamento positivo. Então, na verdade, a forma pensamento, se ela é boa ou ruim, não é ela que depende, mas sim daquele que criou. Basta a gente imaginar assim, para ter ideia do que seja uma forma de pensamento, vamos imaginar que a gente pense, por exemplo, num objeto concreto, uma caneta. Por algum tempo, mesmo sem ter eu a caneta aqui na minha mão, eu consigo visualizar essa caneta. Então, essa caneta visualizada é uma forma pensamento, né? E ela vai permanecer, essa imagem, ali pairando pelo tempo que for necessário. Geralmente, quando a gente impregna as formas pensamento de sentimento, raiva, ódio, amor, carinho, ela permanece por mais tempo, né? E quando a gente não faz uma faxina, na verdade, a gente acaba ficando, o ambiente que estamos, né, acaba ficando impregnado dessas formas pensamentos. Geralmente, as que mais ficam são as formas ruins, né, que vão se propagando e tomando conta do ambiente. Por isso, a necessidade de estarmos constantemente fazendo aquela harmonização, em que a gente vai deixar os pensamentos ruins e vamos pensar coisas boas para equilibrar e limpar todo o ambiente, né? Então, dando continuidade, vamos para o quarto questionamento. Por que devemos, então, ter pensamentos edificantes e evitar os maus pensamentos? Vamos começar com a Sheila, a Poliana e depois a Ana. Bem, eu coloquei assim, conversando com meu marido, a gente leu e colocou da seguinte forma. Nossos pensamentos são movimentados por energias cósmicas, fluidos etéreos que, embora invisíveis aos nossos olhos, estão presentes onde nossas forças físicas jamais chegariam. Nosso pensamento é um raio que tanto pode conduzir a luz edificante como energia destruidora. Nunca, aí eu peguei de um outro livro essa dentro. Nunca é demais reforçar que o pensamento exerce uma poderosa influência nos fluidos espirituais, modificando suas características básicas, tanto para o bem quanto para o mal. A gente também colocou que no ambiente onde, por exemplo, uma criança pequena está muito irritada, se naquela casa tem muito problema, as pessoas têm aquela energia negativa, isso passa para essa criança, isso passa para as outras pessoas que, por mais que tentem ter um grau de elevação de pensamento um pouco maior, talvez não consigam harmonizar 100% o ambiente. Ele sempre diz, meu marido, que pensamento é vida, e como todos nós falamos, pensamento de fato é vida. A gente conquista o que a gente quer, tanto materialmente, mas principalmente espiritualmente, se a gente mantém um grau de pensamento bom, independente da situação que a gente esteja passando. Muitas vezes é difícil, mas se a gente tem alguém que dê a mão pra gente, com um pensamento positivo, e a gente entrega aquele de corpo e alma para essa pessoa e confia, a gente consegue tudo de acordo com esse pensamento positivo. Passo a palavra. Bem, como já foi dito, que pensamentos, né, são formas. Quando temos pensamentos negativos, né, os pensamentos mal, iremos estar transformando esse pensamento em mal real. Não só pensando no mal, mas como transformando ele em mal. E com isso estaremos acumulando mais dívida para o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso a doutrina nos pede para sempre estarmos orando e vigiando nossos pensamentos, nos policiando para que sempre termos bons pensamentos. Assim estaremos acionando a alavanca da vontade e poderemos traçar novos rumos para a nossa libertação, para a libertação do nosso espírito. A vontade é o elemento do livre-arbítrio. Devemos ter comando sobre o pensamento, pois não falhamos só com palavras e atos, pois com o pensamento também. E melhorando o pensamento, melhora a vida nos dois planos, físico e material. Passo.
Então, como já foi bem explicado e bem pontuado, a gente percebe que há uma força extraordinária vinda, né, desse processo, desse fazer, desse pensar. E há quem diga que o pensamento ele se propaga em velocidades superiores da luz. Agora imagina a potência que ele tem. E que ele, sendo emitido por nós, inevitavelmente ele volta. Então, a gente vê aí e observa a importância de a gente conservar bons pensamentos, nobres e edificantes. E condicionar sempre a nossa mente, evitar o desequilíbrio, evitar maus pensamentos, e, acima de tudo, né, condicionar todo o complexo, corpo, mente, espírito e perispírito, a cultivar ações equilibradas, positivas e saudáveis durante a vida. Lembrando que, para toda nossa ação, uma reação será gerada. E como o pensamento é capaz de ser captado por outros espíritos, principalmente os desencarnados, a qualidade do que pensamos está diretamente ligada à qualidade das energias que nos cercam e que advém, né, da troca com outros espíritos. Então, resumindo, é importante emitir bons pensamentos, porque assim estaremos sempre atraindo bons espíritos e bons pensamentos. Emitir maus pensamentos atrairá para si também espíritos e outros pensamentos na mesma faixa vibracional. Passo. Aninha, você consegue se posicionar? Escolher pensar positivamente não irá apenas ajudar você a ter o controle da sua vida, mas vai tornar também os dias mais agradáveis e irá trazer incontáveis benefícios em sua saúde mental e física, bem como a habilidade de lidar com mudanças. E estar ciente desses benefícios pode ajudar você a ficar mais motivado a pensar positivamente regularmente. E alguns dos benefícios são uma maior expectativa de vida, menores taxas de depressão e angústia, melhor bem-estar físico e mental, melhor habilidade de lidar com momentos de estresse e uma habilidade mais natural de formar relacionamentos e solidificar laços. Passa a palavra. Bem, diante de tudo que já foi colocado, né, fica repetexo se a gente for tentar falar alguma coisa, né? Então, já ficou claro que pensamento é energia, matéria, então evitar maus pensamentos, porque estaremos emitindo energia negativa. Então, vamos passar para o quinto. Minha irmãzinha, posso fazer um acréscimo? Pois não, professor Joel. É que tenhamos em mente que todos nós não devemos esquecer que os pensamentos maus, eles se somatizam e estão constituindo uma nuvem que vai aumentando em proporção na medida em que a humanidade vai tornando-se dissoluta, e nós estamos contribuindo com a invigilância dos nossos pensamentos para aumentar a intensidade da escuridão das regiões umbralinas que também situam-se na outra dimensão, na própria Terra. Era isso aí, minha irmã. Daí a vigilância e a oração. Com a palavra, minha irmã. Exato, professor Joel, muito bem colocado. Vamos então passar agora, que nós vamos aprofundar um pouquinho, qual a relação entre pensamento, vontade e ação, que de certa forma está ligado ao fato de termos pensamentos negativos e positivos. Vamos começar com a Ione, o Devanir e depois o professor Joel para finalizar. Bem, assim como o rádio, no qual sintonizamos aquilo que desejamos ouvir, também é o nosso cérebro. Nosso equilíbrio nos mantém em uma faixa vibratória que nos distancia de tudo o que é negativo. É fundamental nos apropriar de boas leituras, ter o melhor olhar para as nossas relações, pensar sempre com muito amor e respeito. Somos capazes, através de nossas vibrações, de quebrar a desarmonia nos lares, construir afetos onde há animosidade, curar doenças e promover a paz interior, e, consequentemente, também a exterior. Passo a palavra. Bem, o fenômeno da sugestão mental é oportuno. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Nesse sentido, somos herdeiros dos reflexos de nossas experiências anteriores, porém com a capacidade
de alterar-lhe a direção. Acionando a alavanca da vontade, poderemos traçar novos rumos para a libertação de nosso espírito. A vontade é o elemento do livre-arbítrio. Devemos ter comando sobre o pensamento, pois não falhamos só com palavras e atos. Pelo pensamento, sem barreira ou distância, o espírito encarnado age sobre o semelhante e o desencarnado também atua sobre nós, encarnados. Melhorando o pensamento, melhoramos a vida nos dois planos, físico e espiritual. E com isso pode-se concluir que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, mesmo de uma nação, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente, segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. E a atmosfera fluídica associam-se seres desencarnados, com tendências morais e vibratórias semelhantes. Por essa razão, os espíritos superiores recomendam que nossa conduta, as relações com a vida, seja a mais elevada possível. Uma criatura que vive entregue ao pessimismo e aos maus pensamentos tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, da qual aproximam-se espíritos doentios. No nosso dia a dia, nem sempre nos lembramos disso tudo, e sem o percebermos, criamos ao redor imagens daquilo que está em nossas mentes. Tais criações mentais continuarão existindo enquanto as alimentarmos, permanecerão ao nosso redor e fatalmente atrairá espíritos com o mesmo padrão vibratório. E enfim, nós mesmos criamos o nosso céu ou o nosso inferno, e cabe a nós desfazê-los ou mantê-los. Eu vou dar como exemplo aqui uma comunicação de um espírito que veio esclarecer sobre pensamentos, onde ele disse que o pensamento é de tão grande importância que muitos de nós provocamos em nós mesmos vários tipos de doenças. Procuramos médicos, casas espíritas e não conseguimos a cura. Que na verdade a cura está em nosso pensamento. Enquanto não provocarmos mudança desses pensamentos, não conseguiremos curar muitas das doenças que nós mesmos provocamos. Passa a palavra. Meu irmão, parabéns por todas as colocações que fizestes, e muito ainda existe em termos de utilidade prática para essas posturas comportamentais construtivas quando pomos em prática os ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus. Pensemos bem, meus irmãos, nos bordéis, onde não somente a sexolatria é praticada e fornece as energias das quais tanto se utilizam os vampiros espirituais, mas também dos drogados, também dos alcoólatras, que protagonizam, além da sexolatria, esses vícios nesses bordéis, e atualmente pela licenciosidade inferior das pessoas que integram a sociedade e até mesmo amparadas por lei, criam ambientes que favorecem os mais desequilibrados comportamentos das pessoas. Tudo isto são pensamentos dissolutos contra os quais devemos nos mobilizar, porque Cristo nos fez esta recomendação. Mas o que o irmão disse de nós ficarmos doentes, existem ilustrações. Em pouco tempo eu acredito que comprobatórias serão. Até já no campo da psicologia existem algumas comprovações. É a de que nós, com pensamentos negativos, não só projetamos esta energia deletéria, geradora de doenças para os outros, malfazejas para a saúde dos ambientes, mas essa energia repercute em nosso ser espiritual e criam repercussões no nosso corpo físico ao ponto de criarem alterações cromossômicas no núcleo das células, motivo porque muitas vezes uma pessoa hipocondríaca não somente tem
uma patogenia por causa dessa atitude, dessa postura hipocondríaca, que é a mania de doença, como também ela poderá gerar a formação de células cancerosas no seu ser, no seu corpo físico. Então, é uma verdade, realmente geram doenças, sim. Por esse motivo, é que as entidades espirituais, para nós que professamos a doutrina do Consolador prometido, devem ser postas em prática nessas entidades, que é a vigilância, que é a oração, que é o esforço para a nossa conduta. Porque vejam bem, meus irmãos, muitas vezes temos um pensamento como fruto de sugestão hipnótica de uma entidade espiritual. Porque sempre na nossa vida alguns momentos de invigilância existem. E o melhor remédio é mentalizarmos a imagem de Cristo, que é o maior escudo para qualquer comportamento desarmônico, infelicitante que possam entrar no nosso ser, e logo depois, então, nós já ficaremos libertos, porque com esta imagem projetada por nós, e que são percebidas pelos espíritos maiores, seremos socorridos, e os fatos não irão acontecer. Quanto ao fato de dizer que quando pensamos e não colocamos em prática o pensamento, já pecamos, isso foi os dizeres de Cristo a respeito da postura adúltera. Isto, generalizando, significa que muitas vezes a gente pode ter um pensamento e não põe em prática por falta de oportunidade. Estes já pecaram. Mas se nós somos acometidos de um mau pensamento e logo em seguida entramos em atitude de oração e substituímos este pensamento, então nós não daremos registros para que ingerências mentais das entidades espirituais malévolas invadam o nosso ser, que é pensante. E assim, então, nós estaremos conseguindo pôr em prática a vigilância e a oração, e criando aquele ambiente que favorece nos locais de trabalho onde nós nos desempenhamos, não somente na nossa vida cotidiana, não somente no nosso seio familiar, mas também nas entidades espíritas, nas sociedades dispersas e existentes de forma tão abundante, onde as pessoas vão em busca de socorro e dependem, muitas vezes, para que os bons espíritos possam usar nossos préstimos, no que se refere à utilização da energia mentomagnética que possamos fornecer, dependem da pureza mental que nós tenhamos. Não sejamos, pois, com a invigilância, com os maus pensamentos, vasos impuros, porque não tem como mantermos a pureza de um medicamento, no caso a fluidoterapia, se nós não tivermos pensamentos bons. Esforcemo-nos, pois, meus irmãos, porque se estamos encarnados é porque perfeitos não somos, e estamos suscetíveis a essas ondas pensantes que tanto envolvem a Terra, para que nós possamos ser, ou melhor, corresponder à expectativa que as entidades espirituais depositam em nós, e possamos assim construir perante eles a nossa credibilidade com a ajuda deles e com a ajuda de Jesus, nosso Mestre. Pronto, minha irmã. Então, a Ana colocou que em A Gênesis vai dizer que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Ou seja, então a Ana trouxe para a gente a visão do que seria o pensamento. E Leon Denis, ele traz para a gente: o pensamento é criador, é a causa inicial de nossa elevação ou nosso rebaixamento. Podemos fazer a vontade em nós,
a luz ou a sombra, o céu ou o inferno. Não só emitimos como recebemos, mas quem determina a qualidade do retorno é sempre o emissor. Então, apesar de a gente poder receber influência de pensamentos externos, nós somos responsáveis por aquilo que pensamos e por aquilo que nos deixamos influenciar. E para finalizar, eu trago do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso. Então ele vem trazer um trechinho de Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação como aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é fácil, como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permaneceram na mente quais fantasmas ocultos. Nesse trechinho aqui, fazendo um parênteses, ele vem nos dizer exatamente que muitas vezes a gente não passa, né, pelos obstáculos simplesmente porque a gente não aprendeu. O aprender não significa somente a gente deter conhecimento. O aprender é mais do que ter informações, é processar essas informações de forma que a gente possa aplicá-las nas situações do dia a dia. Quando a gente passa por uma experiência de estar revivendo várias vezes a mesma situação, que às vezes é desconfortável, é porque não aprendemos ainda o que deveríamos aprender. E ele continua: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade e extinção. Então a gente percebe, né, que os pensamentos, formas, pensamentos, energia, mesmo quando não exteriorizado de uma forma prática, eu penso numa caneta, mas eu não pego essa caneta, essa energia fica principalmente quando são sentimentos, né? Eu estou com raiva, eu imagino que eu quero matar, estrangular aquela pessoa, eu não faço isso, mas eu emiti essa energia. E se eu não fizer uma limpeza dentro de mim, essa energia vai ficar lá me atormentando e, na verdade, é como se ela fosse algo podre, que vai contaminar o resto. E aí o trecho aqui do texto continua. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então aqui ele vem nos convidar a primeiramente estarmos nos conhecendo, né? Porque é dessa forma que a gente vai vigiar os nossos pensamentos e nossas ações, para depois podermos praticar. Então, vontade, pensamento e ação estão interligados. Eu penso, aí eu vou precisar ter a vontade para colocar esse
pensamento em ação. E, na verdade, por isso que a gente fala que só a boa vontade não basta, né? É preciso ação. Então, vamos pedir para o professor Joel fazer a prece de encerramento. Nós já extrapolamos o horário, então nós temos 2 minutos para a prece, professor Joel. Sim. Mentores espirituais, amigos, diante das conotações que foram feitas neste programa Conversando o Evangelho, dentro da programação estabelecida pela Cavili, Casa Virtual Luz Espírita, e sabemos estamos sendo acompanhados pelos irmãos espirituais de várias colônias espirituais, mas especialmente pela colônia Maria de Nazaré. Irmãos espirituais, amigos, então nossas súplicas praticamente pelos fatos comentados e analisados já estão formuladas. Ajudai-nos para que possamos pôr em prática a nossa postura de vigilância e de oração. Sabemos que é muito difícil, dada as nossas imperfeições, controlar perfeitamente os nossos pensamentos. Auxiliai-nos, pois, para que possamos desenvolver a competência de projetar mentalmente a imagem de Cristo nos momentos difíceis e os sentimentos contrários a qualquer forma de pensamento que esteja nos infelicitando ou que possa ser a infelicidade do nosso próximo. Assim dizendo, nós agradecemos a vós, ao vosso amparo e a ajuda que sabemos é concedida aos irmãos que integram esta equipe de trabalho Conversando o Evangelho e para a Cavili e os irmãos todos que compartilham deste projeto e que o tempo não nos deixa chance de dizer seus nomes. Ajudai-nos e abençoai a todos nós para que possamos ser dignos da confiança que vocês querem depositar em nós e que possamos corresponder às vossas expectativas. É a nossa súplica endereçada ao nosso Pai Celestial. A vós, irmãos, amigos, em nome de Jesus, nosso Mestre Divino. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Agradecemos a presença de todos, em especial da nossa ouvinte Mirim, a Vitória, que está nos ouvindo já fazem algumas semanas, né? É a nossa mais nova ouvinte. E também agradecemos a todos que estiveram nos auxiliando, encarnados e desencarnados, a construir o entendimento das palavras de Jesus. Desejamos uma noite serena e um final de semana repleto de pensamentos edificantes. Até o próximo programa.